Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos do canal Café e Bíblia, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a que momento você vai estar vendo este vídeo, mas que a paz do Senhor Jesus possa inundar agora o teu coração. Nós estamos gravando a oração da manhã, então hoje, dia 12 de setembro, de 2022, segunda-feira, iniciando aqui os trabalhos. A semana inicia, alguns dizem no domingo, mas para nós que trabalhamos de segunda a sábado e que temos uma vida nesse modelo, nós consideramos que a semana começa mesmo na segunda, porque é quando inicia-se os trabalhos na sua normalidade, no seu padrão. Então hoje nós vamos começar a nossa semana de trabalho, mas antes nós vamos meditar, refletir um pouco na palavra do Senhor e fazer a nossa oração. Lembrando que nós continuamos aqui no livro de Provérbios. A nossa reflexão de hoje é no capítulo de número 10. Provérbios 10, 11 e 12. A Bíblia diz: a boca do justo é manancial de vida. Provérbios 10, verso 11. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da língua, da boca, daquilo que professamos, daquilo que falamos. E para casar com esse texto, nós temos também uma passagem aqui em Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, que diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Nós vamos refletir hoje sobre a facilidade que nós temos para falar e a dificuldade que nós temos para ouvir. Meus queridos, recentemente eu tive uma experiência que aparentemente foi negativa para mim no momento em que eu estava passando pela experiência, no momento em que eu passei por aquela experiência, mas depois produziu um fruto na minha vida. Em uma certa ocasião, eu vou exemplificar, mas não vou dar todos os detalhes, mas numa certa ocasião, em uma reunião, eu me expressei de forma errada, eu não tive naquele momento um controle emocional e acabei que me expressei de uma forma errada, não era o momento correto, não falei da forma certa. Obviamente que dentro daquilo que eu queria me expressar eu tinha razão, mas por ter me expressado do jeito errado, no momento errado, usando um tom de voz errado, eu acabei pecando, eu acabei errando, eu fui infeliz na minha fala. No mesmo momento, o Espírito Santo me repreendeu, eu senti que eu tinha errado naquela fala e pedi perdão a quem eu não devia ter pedido perdão assim no mesmo momento. Não deixei passar muitos dias, nem um dia. Foi no mesmo momento, com poucos instantes depois eu cheguei para a pessoa e pedi perdão porque eu me dirigi não a ela em específico, mas o problema que eu queria tratar também dizia respeito a esta pessoa. E eu tive naquele momento uma experiência muito negativa. Eu me arrependi de ter usado aquela fala, mas depois produzi um fruto na minha vida, onde hoje eu tenho mais cuidado, mais cautela com o que eu vou falar e eu tenho mais facilidade para ouvir, eu tenho mais disponibilidade para ouvir, eu tenho essa disponibilidade para estar ouvindo primeiro, para depois pensar se eu vou ou não falar e se eu for falar, se é o momento correto e me policiando sempre no que eu vou falar. Quando a Bíblia diz, lá na passagem que nós lemos aqui, em Provérbios capítulo de número 10, onde a Bíblia diz que, deixa eu repetir aqui porque eu pulei um pouco a passagem, a boca do justo é manancial de vida. E aí, casando com isso, lá em Tiago diz que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Olha como é importante o homem ser pronto para ouvir. E eu tenho certeza que nesta semana de trabalho, em algum momento você vai precisar ouvir alguém. Então lembre dessa palavra. Todo homem seja pronto para ouvir. Nós precisamos ouvir mais as pessoas.
É por causa da nossa dificuldade que nós temos de ouvir as pessoas. Que muitas vezes nós acabamos falando e não ouvimos. E isso é ruim demais para a nossa vida. Por quê? Porque quando a gente só fala, quando a gente não dá ao outro o direito de fala, mas a gente só quer ser ouvido e não quer ouvir, isso pode ser um grande problema. Por quê? Porque quando a gente fala demais, a gente é visto como uma pessoa que não tem sabedoria. Porque o falar muito, a Bíblia diz que na multidão de palavras há pecado, há contenda, há erro. E toda pessoa que é sábia, você pode prestar atenção. Ela ouve mais, ela observa mais do que ela fala. Falar é necessário, se posicionar é necessário, mas no momento correto, da forma correta, no tom de voz correto, usando as palavras de forma sábia. E a Bíblia diz que a boca do justo é manancial de vida, ou seja, quando o cristão ele vai falar, ele edifica alguém. É manancial, é vida e não morte. A Bíblia diz que a violência está na boca dos ímpios, cobre a boca dos ímpios, mas na boca do sábio, na boca do justo, as palavras são mananciais de vida. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, irmãos, pedir a Deus esta sabedoria. Porque é difícil mesmo, a gente tem uma certa propensão, a gente tem uma certa tendência a falar, a não ouvir, a se expressar, às vezes até antecipadamente, não ouvir muitas vezes o que a pessoa quer falar, quer comunicar. Antes dela terminar, às vezes nós já estamos cortando e já estamos falando, dando a nossa opinião. E depois nós vamos se arrepender, porque nós nem demos o direito da pessoa falar. Nós nem ficamos disponíveis para ouvir. Às vezes a pessoa queria dizer outra coisa e nós cortamos pela metade do caminho e falamos coisas ali. E depois vamos até nos arrepender quando a pessoa concluiu o que ela tinha para falar. Então, uma dica da Palavra de Deus. E hoje nós passando aqui do canal Café e Bíblia de manhãzinha cedo para comunicar a você através deste vídeo. Seja pronto para ouvir. Ouça mais, fale menos. E quando for falar, fale no momento correto. Tem ocasiões que é melhor não falar no momento. É melhor você deixar passar, terminar o diálogo, terminar a reunião. Se for com alguma pessoa, terminar a conversa depois, em outro momento, com os ânimos acalmados, com a cabeça fria, com tranquilidade, de forma pacífica, você chega para tratar do assunto. Tem momentos que não é o momento ideal para você tratar de um determinado assunto que você está ouvindo, porque naquele momento é um momento de tensão, é um momento de conflito, é um momento ali de nervosismo muitas vezes, e você falar naquele momento vai dar complicação para você. Então é melhor você esfriar a cabeça, deixar o dia passar, às vezes falar com um dia depois, uma semana depois, é muito mais sábio. Você vai encontrar outra pessoa já tendo outras atitudes às vezes. Você vai encontrar a pessoa com mais disponibilidade para lhe ouvir do que se fosse naquele momento. Você vai encontrar a pessoa com a cabeça fria, com a mente tranquila, já não mais com os nervos à flor da pele. Por isso que nós temos que ser prontos para ouvir. Glória a Deus. Esse é o canal Café e Bíblia trazendo aqui a nossa oração e reflexão da manhã. Pronto para ouvir. Ouça mais as pessoas. Pratique esse exercício de ouvir mais as pessoas e falar menos. E quando for falar, pedir a sabedoria de Deus, certo? Para não falar demais, às vezes palavras erradas. E as palavras elas ferem mais do que um tapa na cara. Já dizem aí, algumas pessoas já dizem um ditado popular. Então, muito cuidado na hora de falar e seja mais pronto para ouvir. A boca do justo é manancial de vida. Nesta semana, se você precisar participar de alguma conversa, alguma reunião, do seu trabalho, às vezes até dentro de casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, ter muito cuidado. A sua boca tem que ser manancial de vida e não de morte. Proferir palavras, praguejar, murmurar, não. Manancial de vida. Nesse momento nós vamos orar. Terminamos aqui a nossa reflexão na palavra. Hoje meditando em Provérbios 10. Amanhã continua. Nós vamos meditar amanhã ainda em Provérbios 10. Temos algumas passagens aqui destacadas para continuar refletindo. E antes de orar eu quero pedir, pessoal, é muito importante o teu like. Entenda por que eu peço like. Eu não estou mendigando like para minha glória, para me enaltecer.
quanto mais like receber nestes vídeos que nós estamos publicando, mais o YouTube recomenda para outras pessoas. Ou seja, quanto mais like, maior recomendação, maior compartilhamento e maior expansão do reino de Deus. Porque eu estou pregando a palavra chega até outras pessoas, alguém em outro lugar vai sendo edificado, vidas vão sendo alcançadas, vidas vão sendo transformadas pela palavra e o reino de Deus vai sendo anunciado. A palavra do Senhor vai crescendo. Então, por isso que eu peço muito o teu like, compartilhamento, isso é importante para o nosso canal também crescer e que o nome do Senhor seja glorificado nisso tudo. Eu quero diminuir, quero que ele cresça, eu não quero crescer, eu quero que o Senhor cresça e que eu diminua. Então, compartilhe os vídeos, comenta, deixa o teu like, se inscreva no canal. Ativa o sininho aí, tem um sininho do lado aí no vídeo. Eu acho que desse lado aqui, desse lado, não sei. Mas tem um sininho aí, quando você clicar, você seleciona todas. Toda vez que a gente colocar um conteúdo novo, vai chegar aí no teu aparelho eletrônico, aí no teu celular, no teu smartphone, no teu tablet, enfim. Que o Senhor possa te abençoar. Vamos orar nessa manhã, agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor esta sabedoria, este cuidado para a nossa vida, tá? O domínio da língua, certo? E do ouvido também. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, eu quero pedir ao Senhor nesse momento a tua compaixão, pedir ao Senhor a tua misericórdia sobre as nossas vidas e também te agradecer por mais um dia que nós temos a oportunidade de estar na tua presença, Pai, de viver mais um dia, de fazer a diferença nesse mundo, Pai. Muito obrigado pela nossa salvação, pelo chamado em nossa vida, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a ter domínio próprio, praticar este exercício, Senhor, de ser pronto para ouvir, estar apto, estar disponível para ouvir pessoas. Muitas vezes o que elas mais querem é ser ouvidas. E porque nós não damos a elas estas chances de serem ouvidas, é que muitas vezes elas acabam se entristecendo, se desmotivando, se atribulando, porque nós só falamos, nós não damos a ela o direito de fala, nós só queremos falar. E muitas vezes nós acabamos pecando, porque a tua palavra diz que na multidão de palavras há pecado. O homem peca quando ele fala muito. Por isso, Senhor, nos abençoe e nos ajuda a ouvir as pessoas, a ser disponível, a ser pronto para ouvir, como recomenda o apóstolo Tiago. Aliás, como recomenda o nosso irmão Tiago, ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E quando nós nos iramos, levados por uma fala, por uma impaciência, por uma falta de controle, a tua justiça não vai ser operada. Por isso o Senhor nos ajuda no decorrer desta semana. Provavelmente, se não todos, mas uma grande maioria de nós que estamos aqui na oração da manhã e vendo estes vídeos do canal Café e Bíblia, que tanto tem abençoado vidas, nós vamos precisar ouvir alguém, emprestar o nosso ouvido, praticar a escuta, ouvir alguém, praticar a equidade, se colocar no lugar de alguém, entender o conflito e as dores das pessoas que nos falam, para depois nós pensar se vamos falar. E no falar, em falando, que possamos, em nome de Jesus, ser manancial das nossas palavras. Que as nossas palavras possam ser manancial de vida. Que a nossa boca possa ser, aleluia, uma boca santa que abençoa. Em nome de Jesus. Nós queremos ser isso, Senhor. Não queremos ser pessoas descontroladas, desbocadas, que falam qualquer coisa e depois estão se arrependendo ou envergonhando o teu nome. Entrando em contendas, entrando, Senhor, em discussões que não têm proveito de nada, que não edificam vidas, mas que destroem vidas. Nós queremos, Senhor, muito mais do que isso. Ou nós queremos, no lugar disso, melhor dizendo, emprestar o nosso ouvido e ouvir. Ouvir mais, falar menos. Esse é o nosso intuito para esta semana, abrindo esta semana. Ouvir mais, falar menos, falar com sabedoria, estar pronto para ouvir, tardio para falar, ou seja, muitas vezes falar só depois, falar só mais tarde, e tardio para se irar, muito mais tardio ainda para pensar em ira.
porque a ira do homem jamais vai operar a justiça do Senhor. Por isso nos abençoa cada irmão que está vendo esse vídeo, que cada irmão possa ser edificado pela tua palavra, em nome de Jesus. Essa é a nossa humilde oração. Pedimos perdão pelos pecados, precisamos do teu perdão e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Nos dá um dia de livramento, um dia de paz, um dia de descanso na tua presença, um dia de prosperidade e de grandes vitórias, em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi mais um vídeo. Eu tenho certeza que o Senhor edificou a sua vida e que você recebeu uma porção de sabedoria da palavra de Deus. Se este conteúdo é relevante, continue vendo os nossos vídeos, continue recomendando para alguém, compartilhando com seus contatos. Se você é ciente de que este vídeo, estes conteúdos edificam a sua vida, então seja bênção de Deus e compartilhe com outras vidas, para que outras vidas também possam ser edificadas. É assim que nós usamos as nossas ferramentas digitais, as nossas mídias digitais, para propagar a palavra e o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Eu te vejo amanhã, se o Senhor nos permitir, se Ele não voltar até lá, em nome de Jesus. Se ele voltar, nos vemos na glória, para a honra e glória do Senhor. Amém.